Bom, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, o estudo que nós realizamos semanalmente, de forma minuciosa, de forma pormenorizada, paciente, seguindo versículo por versículo. Atualmente, a gente se encontra no capítulo 14 do livro de Mateus, e estudando aquela passagem que se refere a um personagem bíblico, que é a figura de Herodes, Antipas, governador da Galileia, né? Que é aquele personagem que está vinculado, relacionado a dois episódios, né? O primeiro, a execução, a decapitação de João Batista, primo de Jesus. E o segundo episódio é o próprio julgamento de Jesus, né? Porque na ocasião da paixão do Cristo, ele se encontrava com a sua corte em Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa. Então esse personagem ele se torna conhecido por esses dois momentos, né? E a gente não pode confundi-lo com seu irmão Herodes Arquelau, que era o governador da Judéia, e com seu pai, Herodes o Grande, que é aquele do nascimento de Jesus, né? Que perseguiu as criancinhas, que recebeu os reis magos. São personagens distintos. Desde a semana passada, nós já estamos falando especificamente sobre a narrativa do processo de execução, prisão e execução de João Batista, né? Que é o momento, assim, vamos dizer, mais dramático da relação de João Batista com essa família. Herodes Antipas, sua esposa Herodias, e a sua enteada, Salomé, né? Lembrando que Herodias, ela era, a princípio, esposa do irmão de Herodes, Filipe. E na semana passada, inclusive, a gente discutiu a questão do peso do nome do Filipe dentro daquele versículo, porque representa o maior prejudicado pela cobiça, pela ambição, pela volúpia, pela lascívia do personagem Herodes, né? Nós discutimos a questão da culpa, dos complexos de culpa, né? O martírio por parte do criminoso, que frequentemente é maior do que o martírio sofrido pela vítima. Não estamos dizendo que a vítima não sofre, mas o martírio do criminoso é sempre maior. Quão maior quanto for o seu conhecimento sobre a lei. E hoje nós vamos falar da lei. Porque o versículo que nós vamos analisar hoje é o versículo 4 do capítulo 14, então Mateus 14, 4, e diz assim: pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Então é a fala de João que tanto incomodava Herodes, né? Não te é lícito possuí-la. Possuí-la, no caso, a referência à esposa, Herodias. Você não devia estar casado com ela. A lei não te autoriza isso. A lei não te permite isso. A palavra que nós vamos estudar hoje e analisar de forma pormenorizada é a palavra lícito, né? Primeiro vamos fazer um passeiozinho linguístico, né? Esse passeio linguístico a gente vai primeiro no grego, né? Que existem, que é a palavra referente àquilo que é legal. Legal no sentido de aquilo que a lei permite. Que, do ponto de vista legal, né? Legalmente você pode e deve fazer. É a referência que nós estamos falando, né? Agora, existe uma outra expressão em latim, eu vou tomar licença que eu não costumo usar o latim, né? Até porque a gente não adota uma tradução vinda do latim, né? A gente usa o grego, recorre à língua original dos personagens bíblicos, que era o hebraico, o aramaico. Mas hoje nós vamos tomar licença para utilizar o latim, visto que
O nosso direito, a nossa justiça, ela é uma justiça que descende da tradição romana ou latina, né? Por isso, nos cursos de direito se fala tanto frases, palavras que estão em latim. Então, por isso que a gente vai tomar essa licença, porque a gente vai tentar fazer assim uma dobradinha, sabe? Uma vinculaçãozinha entre a lei a que se refere João Batista e a lei humana. E a lei humana. Então, a palavra em latim para ilícito é lictus. Para lícito é lictus, que vem de licere, que em última instância vem do radical lex, lei. Então, existia na vida do Herodes duas leis, dois códigos de lei. Um que ele seguia do ponto de vista político, para se manter no cargo que ocupava, para não comprometer a posição social que ele tinha, e a outra que ele negligenciava, muito embora seja aquela que diz respeito à sua tradição. Do que eu estou dizendo? Ele, como governador da Galileia, um governador cuja autoridade é consentida pelo Império Romano, tinha que seguir a lei romana. Ele tinha que seguir a lei romana. Mas ele era um rei judeu. Ele tinha raiz, muito embora não fosse um judeu de família, né? Mas ele pertencia à região. Ele cresceu na região, ele seguia a tradição judaica, ele ia para Jerusalém nas festividades. Então essa era outra lei. A lei romana não entendia como comprometedora, como problemática, a sua relação com Herodias. Mas e a lei, a tradição religiosa, espiritual? Essa sim. Entenderam? O que era lícito para um código não era lícito para outro. Nenhum oficial romano censuraria a relação do Herodes com a cunhada. Mas um profeta da raça, e é considerado o último profeta da tradição do Velho Testamento, João Batista, né, um profeta de transição, ele censurava. O que nós vamos fazer hoje é um estudo da lei da tradição legal romana ou da tradição da legislação divina? O que nos interessa aqui? É lógico que é o segundo. Mas deixo aqui uma problematização. Nem todo crime está previsto no Código Penal brasileiro. Nem toda ofensa, nem todo prejuízo causado a outrem te leva para a cadeia no mundo. Quem é o cristão? Ou melhor, vamos ampliar isso, né? Quem é o homem religioso? É aquele que se propõe e se submete a dois códigos de lei. Há dois códigos de lei. A legislação do mundo, na condição de cidadão, de brasileiro, e a legislação divina, na condição de católico, na condição de espírita, na condição de protestante, na condição de judeu, na condição de muçulmano. Está claro, gente?
Então tá, então vamos avançar aqui então. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer é entender que expressão da lei ou que revelação da lei, aqui, qual delas se refere João Batista quando ele diz: não te é lícito estar com Herodias, não te é lícito possuí-la. Os evangelhos ainda não existia. O evangelho, enquanto expressão espiritual, já existia. O Cristo era a mensagem viva desse evangelho, dessa boa notícia. Mas os livros não existiam ainda. Eles vão ser organizados após a crucificação do Cristo. Então, quando João Batista se refere à lei, ele está se referindo à tradição judaica. A Torá, que são os 5 livros básicos da tradição mosaica, atribuídos a Moisés, e os livros dos profetas, os livros sapienciais, os livros históricos da tradição judaica, todos eles juntos com a Torá formam a chamada Tanar, né? Por isso é que se diz a lei e os profetas, né? É a Torá e os profetas, e os comentaristas, né? E aquilo que veio depois de Moisés. Mas quando se fala a lei, a referência específica é aos livros de Moisés. E para ser mais específico, considerando que mesmo a produção literária canônica, que a gente chama de lei, de Pentateuco mosaico, ela é muito tardia, ela vem depois do cativeiro da Babilônia. Se a gente fosse mais restrito, lei é uma referência às tábuas com os 10 mandamentos. Então, João Batista está fazendo uma referência direta a qual código? Os 10 mandamentos. Hoje nós vamos fazer um negócio que muito espírita não faz. Mas eu sei que as crianças na evangelização fazem, né, tia Adriana? Sabe o que nós vamos estudar hoje? Os 10 mandamentos. E por uma razão simples. Nós vamos começar hoje o estudo já impactando assim. Se os 10 mandamentos fossem seguidos, não precisava dos 4 evangelhos, não precisava das cartas de Paulo, não precisava de nenhum livro espírita. Não precisava. Sabe por quê? Porque Estevão e Abigail, ainda ele na condição de Gisiel, filho de Yoredeb, né? Eles só tinham os 10 mandamentos. E já eram completos do ponto de vista espiritual e moral. Tem um ditado popular, muito mineiro, por sinal, que explica isso que eu estou dizendo. Para bom entendedor, um pingo, um pontinho do i é letra. Para bom entendedor, os 10 mandamentos bastam. E o senhor Honório ia além. Ele dizia assim, olha, os 10 mandamentos são divididos em 3 mandamentos afirmativos e 7 mandamentos negativos. Em 3 mandamentos, o amor divino determina o que a gente deve fazer. Estão entendendo? Nos outros 7, a providência divina diz o que a gente não deve fazer. Então, quando começa dizendo amará a Deus sobre todas as coisas, não renderás culto a ídolos. Está dizendo afirmativa. Amarás a Deus sobre todas as coisas.
Começa a princípio assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Aí vem em seguida, honrarás o dia de sábado. E honrarás a teu pai e tua mãe. Esses três são afirmativos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Honra o sábado e honra teu pai e tua mãe. Depois é que vem, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, mas também o seu asno, tal, seus bens. Aí depois que vem. Aí sabe o que o Honório falava? Que um bom entendedor mesmo da lei, alguém que a entende com o coração, só precisa dos três primeiros. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não ama coisas, você não cultua coisas, porque coisas não se ama, né? E também não vai transformar homens em deuses. Isso já resolve, gente. Olha o que eu vou dizer, 70% dos nossos embaraços e problemas. Ó, oh, amar a Deus sobre todas as coisas já resolve 70% das nossas complicações. O casal vai viver bem, porque a mulher não vai ter mais crise de ciúme. Sabe por quê? Porque ela não vai mais cultuar o marido como se ele fosse um deus. Como se ele fosse um ídolo. Já resolve por aí. A mãe não vai mais ficar, o pai não vai mais ficar possessivo. Vamos falar um pouco do homem, né? Não vai mais ficar possessivo com o filho, não querendo que ele viaje para fazer faculdade fora, porque ele não vai mais cultuar o filho como se fosse o seu ídolo no altar. E quando o filho fizer besteira, ele vai chamar a atenção do filho, porque o filho dele não é um Deus para ele. Um ser humano que pode errar. E também ele vai ter paciência e tolerância com os erros dos parentes, porque ele não é em Deus. Esses parentes, portanto, os erros desses parentes não os decepciona. Ele não vai ser ladrão, corrupto, porque ele não vai cobiçar bens materiais, porque ele não cultua bens materiais. Ele não cultua Mamon. Ele ama Deus acima disso. Ele não vai ser vaidoso com seus títulos, seus cargos, suas propriedades, porque Deus está acima disso tudo também. Então já resolve 70% do problema. E naquilo que for complicado, naquilo que ele não souber deliberar, naquilo que ele não conseguir achar uma saída, sabe como é que ele resolve isso? Honrando o sábado. O que nós estamos fazendo aqui agora? Honrando o sábado. Honrar o sábado é dar uma pausa na vida comum, na vida humana, na vida mundana, na vida material, para buscar inspiração e entendimento na sabedoria dos Espíritos, na sabedoria de Jesus, para resolver problemas que a gente não está conseguindo resolver. Entendeu? E por último, honrar o pai e honrar a mãe. Sabe o que é isso? Honrar o pai e honrar a mãe? É respeitar quem encarnou primeiro. É o respeito pelo ancião. Isso resolve, ajuda a resolver os outros 30%. Por mais que eu seja um espírito
veterano, detentor de muita sabedoria espiritual, frequentador do miudinho, leitor de obra do Chico Xavier, na presente existência tem alguém que tem mais experiência do que eu, que reencarnou antes de mim. Eu não preciso concordar com tudo que essa pessoa disser, mas devo respeitá-la, honrá-la e acolhê-la com extremo carinho. E se geração após geração fizer isso, as relações familiares, elas se tornam mais harmoniosas. Porque, basicamente, convívio familiar é um convívio de gerações. Não é? Então, o irmão mais novo tem que respeitar o irmão mais velho. O irmão mais velho tem que respeitar os pais. Os pais vão respeitar os seus pais. Os seus tios, os seus avós, seus professores. Entender? Tudo isso nos 3 primeiros mandamentos. O que acontece nos 7 seguintes é uma pontuação, é um grifo, é um sublinhado em cima de aspectos recorrentes como fator de queda humana. Dinheiro, e aí a gente fala riqueza, né? Riquezas materiais. Dinheiro, sexo e poder. O que vem em seguida está relacionado a isso. Nós analisamos ano passado Caim e Abel, né? Dinheiro, sexo e poder. Nós não vamos fazer isso agora, até porque eu quero aproveitar algumas leituras que eu selecionei pra gente aqui. Mas tenham essa experiência. Vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Lá tem o conjunto dos 10 mandamentos. Quem não quiser, vai em Êxodo, vai no texto bíblico, pega uma boa tradução. A Bíblia de Jerusalém eu recomendo. Mas tenham a experiência de ler, associando. Fico devendo aí para a turma um estudo só sobre os 10 mandamentos, né? Mas a gente quer hoje seguir ampliar um pouco mais o entendimento do versículo de hoje. Mas reflitam sobre isso. Todas as negativas seguintes, não matarás, não roubarás, não cobiçarás os bens e a mulher do próximo, todos têm relação com sexualidade desorientada, apego aos bens materiais e apego por cargos e posições de importância. Tudo. Tá aí. Os grandes equívocos, as grandes quedas, os grandes tropeços, as grandes tragédias humanas gravitam em torno desses 3 astros negativos, sombrios, medonhos. A queda do Herodes se dá em torno disso. Então, primeiramente, nós vamos lá no livro O Consolador, livro de Emmanuel, um livro de perguntas e respostas a Emmanuel. Na terceira parte tem o capítulo 1, o Velho Testamento. Na questão 268, os amigos lá de Pedro Leopoldo perguntaram o seguinte para o benfeitor. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Essa pergunta é muito útil para o nosso versículo de hoje. Sabe por quê? Há uma discussão que ainda não está fechada, mas está bem avançada, em torno da possibilidade de João Batista ter pertencido a uma seita judaica da época, né? Lembrando que o judaísmo ele nunca foi homogêneo, o judaísmo na antiguidade ele é dividido em vários partidos, em várias seitas, em vários segmentos. É ainda assim, um pouco assim, né? E o João Batista pertencia, é possível que ele tenha pertencido, frequentado, a seita dos essênios, já ouviram falar?
que eram comunidades asseclas, né, que viviam ali na região do Mar Morto, né, do deserto da Judéia. E eles tinham alguns entendimentos diferentes sobre certos aspectos da lei. Negavam alguns livros, interpretavam de uma maneira outros livros. Então essa pergunta é oportuna. Para quê? Caso João Batista tenha pertencido mesmo a esse grupo, né? E a gente não tem nada assim de muito concreto em termos de literatura afirmando sim ou não, mas caso tenha pertencido. Quando ele fala sobre o que é lícito ou não é perante a lei divina, é uma visão pessoal dele, ou uma visão, um ponto de vista da seita que ele segue, ou é uma visão transcendental, integral, completa da lei como ela de fato é, vista no mundo espiritual? Entenderam? Quando ele diz para o Herodes, você cometeu um crime, estar com Herodias não é lícito. Isso é uma opinião dele, do grupo que ele seguia, possivelmente seguia, ou ele está falando em nome da lei, com L maiúsculo? Aí, Emmanuel responde o seguinte: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, olha que incrível que o Emmanuel está dizendo. Primeiro, ele confirma. Sim, as seitas do mundo tentam mexer no texto. Ou tentam dar uma interpretação torta do texto sagrado. Em todas as épocas. Na época de Jesus, tinham grupos judaicos que tentavam fazer isso. Posteriormente, na Idade Média, isso acontece. Nos nossos dias, isso também acontece. Mas aí o Emmanuel vem e acrescenta dizendo assim, só que, porque são textos muito sagrados, e todo o direito da terra, toda a legislação que deve conduzir o homem à felicidade, está contida ali, dada a importância, a relevância desse conteúdo, sempre os espíritos dão um jeito de libertar a sacralidade desses textos das garras humanas. De tempos em tempos, vem um emissário, vem um missionário que faz isso. Entendeu? A figura de João Batista é uma figura com esse compromisso. Quem é o profeta? É aquele que, quando o povo está entendendo de forma torta, intencionalmente torta, a lei, o profeta vem e berra. Vocês estão torcendo o entendimento, não é isso não. E resgata isso que o Emmanuel está chamando de pureza primitiva. Entenderam? Pureza primitiva. Então sempre vai ter isso, né? Que a música clássica chama de ritornello, né? Quando você volta no mesmo tema, né? Então começa a desviar, vem um missionário e traz de volta. Francisco de Assis fez isso com o Evangelho na Idade Média. Não foi isso? O clero católico estava se desviando, estava se apropriando do texto sagrado, dando um entendimento torto para ele, adulterando o entendimento do texto sagrado. Aí vem Francisco de Assis com a sua vida e diz, ó, a lei é isso, ó. É isso que eu estou vivendo. João Batista também. Tá claro isso, gente? Depois vem Kardec, faz isso.
próprio Chico Xavier é uma expressão disso, Eurípides Barçanufo é uma expressão disso. Esses avatares são pessoas que vêm com a própria vida, a vida deles são uma interpretação correta, fiel da lei. Dos 10 mandamentos, eu tô falando, viu, gente? Dos 10 mandamentos. É a lei, vou repetir o que o Emmanuel fala nessa resposta. Sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. A vida dos grandes missionários são interpretações vivas e fiéis dos 10 mandamentos. É simples assim. Quem é o missionário? Quem é o benfeitor? Quem é o enviado? É aquele que cumpre ou não cumpre cada um dos aspectos listados naqueles 10 mandamentos. Ele honra o sábado, ele não mata e não rouba. Ele honra o pai e a mãe, ele não cobiça a mulher do próximo. Entenderam? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Então, Kardec é tão didático que vamos começar do começo, né? É o óbvio que muito professor esquece. Tem que começar do começo. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Onde é que ele vai? Nos 10 mandamentos. Vamos começar ali. E lá tem uma mensagem que, na verdade, é uma compilação de várias mensagens dadas por um espírito, e essa publicação está lá na Revista Espírita, que é o Mardorré, ou Mardoqueu, como alguns dizem, né? Que é necessário não confundir com o Mardoqueu lá do livro de Esther, viu, gente? Esse porque é um nome muito comum entre os judeus, né? Então, o Mardorré, ele era o espírito protetor do médium, que era um médium judeu. Olha que loucura. Esse médium, ele era de religião judaica, ele não era espírita. Ele era um judeu de profissão, de fé, que recebe essas mensagens do seu benfeitor espiritual, que era judeu também, né? E transfere essas mensagens para Kardec. Kardec, a princípio, publica essas mensagens no livro, na Revista Espírita. Interessante que o médium judeu fala para Kardec assim, olha, na introdução, né? Ele fala para Kardec assim, olha, eu estava meio em dúvida, assim, se eu deveria frequentar a sociedade parisiense, porque vocês falam muito em Jesus, e eu sou judeu. Em espírito eu acredito, agora não sei se eu tenho que acreditar em Jesus. Aí eu perguntei para o meu guia, e ele veio e me orientou. Isso é interessantíssimo, porque Kardec dizia o seguinte, no futuro, é uma ideia boba de que as pessoas no movimento espírita têm, de que no futuro todo mundo vai ser espírita. Não. Kardec dizia assim, no futuro haverá católicos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. O que é isso? O sujeito tem um vínculo afetivo com determinada agremiação religiosa, nasceu nela, cresceu nela, frequenta ela desde pequeno, não quer se desvincular da sua comunidade religiosa, mas já desconfia que espírito comunica e tudo mais. Então, ele convive com as duas coisas de forma harmoniosa, porque ele não frequenta a igreja, não frequenta a sinagoga propriamente por uma crença em si mesma, mas sim por um amor por aquela tradição. Mas já é capaz de perceber aspectos da vida que outros companheiros não percebem. Olha que interessante. E esse médium se comunica com seu guia, o Mardorré, e
e ele elucida essa questão, se o que é maior, Jesus ou Moisés, né? Que é uma discussão forte no cristianismo primitivo. Depois Kardec pega essas lições e transforma num texto só e não assina o nome do Espírito. Quem se lembra como é que as mensagens são assinadas no Evangelho segundo o Espiritismo? Um Espírito israelita. Quem lembra dessa? E o título da mensagem é A Nova Era. Isso é genial, né? Kardec põe como título da mensagem A Nova Era e a assinatura Um Espírito Israelita. E nessa mensagem, o Espírito Israelita, que é o Mar do Rei, né? Ele diz assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Eita, que aqui nós já temos material para o nosso versículo analisado de hoje. Ó, vou falar uns negócios aqui, mas eu tenho que antes preparar o espírito de quem vai ouvir. O que eu vou dizer aqui é uma opinião. Um chute. Você sabe o que é um chute? É um chute. Não tem muita fundamentação bibliográfica. Não tem. E mais. Não foi a espiritualidade que me disse. Não tem mensagem que eu li sobre isso. E, principalmente, nós somos aqui de Uberaba, o pessoal de fora às vezes quer essa ideia. O Chico nunca falou isso, tá? Porque tem a turma que quando quer, né, ter credibilidade no que vai dizer, o Chico me disse. Ou então, o Chico contou pro meu avô. O Chico não me disse isso. Eu não li isso em lugar nenhum. É um achismo meu. Mas é relevante porque a gente está estudando aqui. João Batista é Elias reencarnado. Quem falou isso? Vamos lá, gente. Mímica, labial. Quem que falou isso? Aí tem autoridade para dizer. Jesus. Jesus afirma categoricamente, ele é o Elias que haveria de vir. Então, João Batista é o Elias encarnado. Quando a gente lê a história de Elias, lá no livro de Reis, a história é o seguinte: o Elias era implicado com um rei da região norte do reino de Israel, aquela região onde fica Galileia, o Vale do Siquém. Ele era implicado com um rei da região norte que se chamava Acabe. O Acabe era casado com uma princesa fenícia, síria fenícia, chamada Jezabel, ou Jezabel. E ela era pagã. Ela não era judia. E aí o Acabe começa a flertar com o culto pagão, com o deus Baal, que era o deus de devoção da Jezabel. E ele começa a romper com a tradição judaica e a perseguir os profetas judeus, inclusive. E aí, quem é o profeta que começa a falar: esse casamento seu não presta e você está traindo a lei que você deveria seguir? Quem? Elias. E o Elias faz um escândalo tal que chega a ter, inclusive, um duelo. Gente, estou resumindo bem a história, né? Um duelo entre os sacerdotes de Baal, protegidos da Jezabel, e o Elias. Aquele episódio famoso das toras, lembra? O Elias ateia fogo às toras. E aí os sacerdotes de Baal não, e ele manda decapitar esses sacerdotes. Agora vem o pulo do gato. Vamos ver se vocês percebem onde eu quero chegar. A Jezabel, isso está lá no livro de Reis. A Jezabel, parece que eu estou tipo contando uma fofoca, né? Mas uma coisa meio, né? Esse programa de fofoca de famosos à tarde, né? Mas é tipo isso mesmo. A Jezabel fica meio danada da vida com o Elias. Ela odeia o Elias. E fala para o Elias: foge. Mas foge. Porque pode demorar o tempo que for. Olha só.
Pode demorar o tempo que for, mas eu vou te achar e vou fazer com você o que você fez com os meus sacerdotes. O que ele fez com os sacerdotes? Mandou cortar a cabeça dos sacerdotes. Aí o Elias fica super deprimido, porque ele sente que ela tá falando sério, né? Ela não vai esquecer aquilo. O que eu acho? Acho, viu? Viu, gente? Pelo amor de Deus, não vai dizer que isso está em algum livro, não. Pode ser que eu esteja tremendamente enganado, mas o que eu desconfio? Que se João Batista é Elias reencarnado e os benfeitores espirituais afirmam que ele morre decapitado para resgatar o erro que ele cometeu contra os sacerdotes de Baal, se excedendo na violência, e a Herodias e a Salomé é quem pede a cabeça dele, eu desconfio que uma das duas, não sei qual das duas, é a Jezebel encarnada cumprindo o que prometeu. Logicamente, quem que o Herodes é reencarnado? O Acabe. Faz sentido? Não senti firmeza, não sei não, hein? Faz sentido, Éder? Mas é um chute, viu? É um chute. Por que é importante isso aqui para mim? Porque, olha só, nesse primeiro comentário do Espírito Israelita, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a lei, os 10 mandamentos de Moisés, não vieram só para os judeus, vieram para todos os povos. Então, quando Elias, em relação a Jezabel, e também o João Batista em relação à corte do Herodes, quando eles enfatizam a lei, é porque eles querem, na verdade, apresentar Moisés, apresentar os 10 mandamentos para espíritos pagãos. Olha que eu não disse povos pagãos, eu disse espíritos pagãos. Espíritos que, muito embora tenham reencarnado em família judaica, tem um vínculo espiritual forte, uma atração forte pelo paganismo tradicional, pelas religiões materialistas, idólatras da antiguidade. Do mesmo jeito que, de repente, uma criança pode ser um espírito reencarnado numa família espírita que não gosta de espiritismo, que não gosta de religião nenhuma, que quer ser ateu. Não pode? Pode. Certamente é um espírito que do passado ele já tem esse desinteresse espontâneo por religião. Então vamos frisar isso aqui. Quando João Batista grita para o Herodes, não te é lícito estar casado com Herodias, ele não está humilhando o Herodes, ele não está censurando cruelmente o Herodes, ele não está querendo que o Herodes seja decapitado no lugar dele, ele está simplesmente apresentando para um espírito pagão o princípio fundamental da lei divina. Tá claro isso? Avancemos. No mesmo texto. Ó. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes porque passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, quando o João Batista se apresenta para o Herodes vivendo daquele jeito, ele era o oposto do Herodes. Pensem só o encontro dos dois. Herodes com uma túnica de seda e púrpura. João Batista vestindo pele de camelo.
Herodes com os cosméticos e os perfumes mais caros da época. João Batista só não estava mais barbudo do que eu. Porque eu tô um barbudo de respeito. Né? O senhor Adelmo fez a barbinha. A Jana falou, ó, não fez, não. Então, ó, o Herodes com um banquete, né? Uma mesa cheia de iguarias. O João Batista comia gafanhoto. Então, a vida do João Batista, ela era vivida daquela maneira porque ela precisava chamar a atenção do Herodes. Principalmente do Herodes, que era o espírito com quem ele era mais comprometido, dizendo, amigo, tem uma outra maneira de viver, além dessa que você está vivendo. E digo mais, viver a vida como você está vivendo te traz alegria momentânea, transitória, mas não felicidade geral, não felicidade eterna. A minha vida que você despreza, essa vida é uma vida feliz. Nada do que você faz nessa sua vida suntuosa é lícito. Eu, na minha miséria, na minha loucura, vivo de forma lícita, segundo os 10 mandamentos da lei. Entenderam? Então vamos avançar que essa discussão é profunda. Por quê? O que acontece? O próprio Mardorré termina a lição do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo dizendo assim, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Olha aí, o espírito israelita responde o afilhado espiritual dele, né? Nos 10 mandamentos está a semente de toda a moral cristã. Está ali. Quando Jesus diz eu vim cumprir a lei, eu vim viver a lei. Entendeu? Eu vim viver a lei. E olha que Jesus pegou os 10 mandamentos e reduziu para 2. Sabe? Ele compactou em 2. Quem lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele reduziu para 2. Falou, ó, aqui está toda a lei e os profetas. Vai e vive isso. É que Jesus, ao simplificar, ele complicou, né? Ao simplificar tanto, ele complicou muito a nossa vida. Porque ele tornou isso algo irrecusável, irresistível. Ó, eu vou resumir para vocês de um jeito que vocês não tenham mais como se dar por desentendido. Sabe? Vocês vão fazer de bobo para viver. E agora? Qual é a dúvida? Qual que é o questionamento? E acrescento o Mardorré. O espírito israelita, para ficar de acordo com o texto do Evangelho, né? Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não o teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Pessoal, quando Paulo sai da Palestina e começa a viajar pela Ásia Menor, na Grécia Antiga, na Grécia Continental, visitando aquelas cidades gregas todas, ele não sai somente para apresentar Jesus. Ali a tarefa é dupla. Em Israel,
Para a comunidade hebraica, ele apresenta Jesus, ponto. Mas nessas comunidades, né, gentílicas, pagãs, ele sai com uma dupla missão. Apresentar o Deus único, a lei de Moisés, e o evangelho, como desdobramento e proposta prática de vivência dessa lei. Entenderam? Porque esses povos, eles não conheciam nem Deus. Nem os 10 mandamentos. De maneira que, considerando que hoje estamos todos juntos misturados, o paganismo ele não está mais setorizado, engavetado em regiões específicas, o paganismo é uma cultura impregnada nas pessoas, principalmente nesse ambiente cosmopolita, vamos dizer assim, da internet. Quando a gente sai para falar para os não espíritas, a gente tem que ter em mente que esses companheiros, muitas vezes, eles não têm noção sequer da lei de Moisés. Então você tem que ter didática. Querem um exemplo? Se você sai para fazer um trabalho comunitário, por exemplo, como psicólogo, né, ou um trabalho religioso, como muitos pastores fazem, da importância, por exemplo, do trabalho pastoral que companheiros da comunidade protestante principalmente fazem, né? Ou então da pastoral católica, junto aos presos. Você vai começar, com 2 mandamentos fundamentais: não matarás e não roubarás. Entenderam? Tem aquele primo meu, aquele tio meu, aquele vizinho da rua, que para ele é muito difícil entender o não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar os bens do próximo. Ele ainda está ali. Entendeu? Ele ainda está ali. Aquilo ainda é um desafio para ele. E não é igual a gente que já entende, mas de vez em quando tropeça nisso, não. Ele não aceita isso, ele acha que é certo cobiçar os bens dos outros. Em outro patamar. E a evolução, isso quem vai dizer é Emmanuel, ela se dá em fileiras, né? Um puxando o outro. O Seu Honório falava isso muito. O que está no andar de cima, estica a mão para o andar de baixo, né? Ajuda ele a subir. Na hora que o outro te der um tranco para você subir, o que você corre e faz? Estica a mão para o de baixo. E aí um vai ajudando o outro. Mas não adianta, por exemplo, eu chegar para o meu filho, fazer, meu filho, hoje eu vou falar para ele de reencarnação, de que ele talvez tenha sido meu assassino no passado, porque ele me trata tão mal. Não, não vai por aí não. Começa com o básico. Qual que é o básico? Meu filho, você precisa honrar pai e mãe. Porque o pai e mãe te deu a vida. Meu filho, você precisa respeitar os mais velhos. Começa do básico. Faz um arrozinho com feijão bem feito. Que nem todo mundo gosta de estrogonofe. Mentira! Continuando agora com o livro Evangelho segundo o Espiritismo ainda, do capítulo 1. Mesmo capítulo. Só que nós vamos agora para um item anterior, porque agora nós vamos desdobrar a questão do Cristo. O item 3, intitulado Cristo. E esse texto começa dizendo assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, a segunda revelação, o Evangelho,
é um desenvolvimento daquelas matrizes, daqueles padrões que haviam sido apresentados pela tradição mosaica. É um desenvolvimento. E é um desenvolvimento prático. Uma residência. Então o menino estudou os anos todos medicina, não é assim? Aí ele vai pegar tudo aquilo que ele aprendeu e vai para o hospital fazer sua residência médica. E ali ele vai desenvolver aquilo, né? Ele vai ampliar os seus conhecimentos, fixar os conhecimentos, só que de uma maneira prática, acompanhando uma cirurgia, acompanhando o médico na visita aos quartos, vendo como funciona um hospital, já assumindo algumas responsabilidades. É um desenvolvimento prático. Então, os últimos 2000 anos é um período de desenvolvimento da lei mosaica. O evangelho é um período de desenvolvimento da lei mosaica. O grande esforço dos espíritos que, através da doutrina espírita, servem a Jesus é concluir com Cristo este trabalho. Em outras palavras, fazer com que o mundo seja, por fim, monoteísta. Aloysio, o que é o mundo de regeneração que tanto se fala? O mundo de regeneração é aquele mundo em que a maior parte dos espíritos encarnados na Terra serão monoteístas. Porque, por enquanto, nem a maior parte dos espíritos espíritas reencarnados no Brasil são monoteístas. A grande maioria é espírita politeísta, que cultua médium, que cultua orador, que cultua o prédio de tijolo, que cultua a mediunidade. E os mundos felizes, mundos ditosos, é o mundo monoteísta. É o mundo em que todos os espíritos, de fato, verdadeiramente, cultuam um Deus único e espiritual. Então, o último estágio dessa caminhada é conseguir cumprir o primeiro mandamento dos 10. Entendeu? Ó, continua. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Os 10 mandamentos são a base da doutrina. E Jesus levou o cumprimento desses 10 mandamentos às últimas consequências. O que é levar o cumprimento dessa lei às últimas consequências? É morrer em nome disso. Ele morreu em nome disso. Ele levou as últimas consequências. Os mártires dos círculos romanos, todos, pegaram esses 10 mandamentos e levaram o cumprimento disso às últimas consequências. Morreram em nome disso. Ó, por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira. Pausa, nós temos que explicar aqui, inclusive, uma questão de tradução. Na verdade, o iota, ou jota,
É uma letra latina, né? Mas, na verdade, é um problema nem de tradução, mas de transliteração, porque a referência de Jesus é o Yod. Yod é a menor letrinha do alfabeto hebraico, entenderam? Ele lembra um pouco as aspas. Melhor, o apóstrofe. Sabe aquela vírgulazinha lá no alto? É o Yod. É muito pequenininho. E a lei, transcrita em hebraico. Então Jesus está dizendo assim, ó, o céu e a terra, os processos kármicos, céu, terra, reencarnação, só cessam quando o espírito é capaz de cumprir a lei em todos os seus detalhes, inclusive aquela letrinha menor que está escrita lá. Daí ele diz em seguida, cumprimento integral. Integral, inteiro, completo. Ou seja, praticar em toda a terra. Então não tem lugar, eu sou espírita no centro espírita, na live virtual. Não. Praticar em toda a terra, em todos os tempos, em todas as culturas. Você reencarna muçulmano, pratica a lei. Você reencarna budista, pratica a lei. Você reencarna espírita, pratica a lei. Reencarnando uma família sem religião nenhuma. Foi educado para ser ateu. Mas pratica a lei. Com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, os 10 mandamentos é Deus sendo solícito, sabe? Sendo cuidadoso, atencioso, zeloso com a humanidade, com toda a humanidade. João Batista é um profeta que começava a romper o conceito de profeta da raça. Porque até então os profetas da raça pregavam para a raça, para a comunidade hebraica. João Batista é dentre eles, e ele já faz isso como Elias, aquele que começa a pregar para fora também. Ele quer ver o pagão espiritualizado. Ele quer ver o não judeu, o goim, vivendo aquele processo de fidelidade com a lei. João Batista representa isso. Então, na verdade, o que acontece ali é um processo de pagar um benefício com ingratidão. A decapitação dele, a prisão e a execução dele é Herodes e Herodias devolvendo em mal, em sofrimento e dor, todo o bem que João Batista tinha feito por eles. Relembrar alguém do cumprimento da lei, mas fazê-lo isso não só com palavras, mas com uma vivência concreta da lei, é uma baita de uma caridade. De uma manifestação de amor. Certo? Então, até semana que vem.